Olá pessoal, me chamo Felipe Sundin, diretor da Rede de Escolas AZ. Eu vim aqui falar sobre as soluções tecnológicas do Sistema AZ, que vão estar aí disponíveis para a sua escola a partir de 2019. Bom, eu vou seguir a lógica do ciclo PDCA, aquele ciclo de qualidade que diz que toda atividade para ter ganho de performance deveria preferencialmente passar por 4 fases, né? P de planejamento, D de execução, C de check, de checagem e A de atuação nos erros. Então vou tentar passar aí por algumas ferramentas, cada uma delas dentro da perspectiva do ciclo PDCA. A primeira delas, eu acho que uma das mais interessantes que o Sistema Z tem, é um mapa. O mapa é uma ferramenta de planejamento individual do aluno, em que ele ali vai, primeiro no início do ano, responder a um questionário, para o sistema entender qual é o perfil dele, vai dizer qual carreira que ele quer fazer, quais são as matérias que ele tem mais dificuldade ou mais interesse, vai cruzar isso com a incidência de cada capítulo na faculdade que é a de preferência do aluno e vai gerar lá um mapa. O mapa é uma sigla para metas acadêmicas para o aprendizado ou personalizadas para o aprendizado, que vai dar para o aluno duas coisas. Qual o grau de relevância de cada conteúdo em cada semana e servir lá como uma espécie de controle de tarefas para o aluno, saber se está cumprindo tudo aquilo que é prescrito ou esperado dele ao longo da rotina escolar. Então aqui uma tela aí de como esse formulário é apresentado para o aluno. Então repara lá que tem uma pergunta, qual é a universidade de preferência do aluno? Então esse aluno disse lá que ele quer fazer SISU, Enem, SISU, a carreira em medicina, e depois pergunta lá quais são as disciplinas que ele tem mais dificuldade. O algoritmo vai juntar as preferências do aluno, o que ele quer, o que ele disse que tem mais dificuldade, vai juntar isso com a incidência dos conteúdos na carreira que ele quer fazer, na universidade que ele quer fazer, e para ele, para aquele aluno, vai ser gerado um mapa. Então, o mapa é um conjunto personalizado, cada aluno tem o seu mapa, a partir das suas características e seus objetivos. Então, o desenho lá do mapa, a maneira como ele é apresentado, é uma espécie de gamificação, né? O número de abelhas vai indicar qual o grau de relevância de cada disciplina a cada semana. Então repara aqui no mapa que a primeira disciplina lá em cima, que é biologia, estamos aqui na semana 11, tem uma abelha, então quer dizer que a prioridade, né, a relevância não é tão grande assim, dá para ele fazer o básico. Então aqui tem embaixo história, 2 abelhas, que a relevância já é um pouco mais alta, espera-se que ele faça um pouco mais. E quando a matéria é muito importante, porque cai muito naquela universidade que o aluno quer prestar vestibular, a relevância passa a ser 3 abelhas, quer dizer que ele tem que fazer questões de aprofundamento, questões discursivas. Bom, então como eu falei, uma das características ou uma das utilidades do mapa é dizer para ele o que é mais relevante e menos relevante ao longo do tempo, e a outra é funcionar como determinado lá um controle de tarefas, como se fosse um checklist semanal. Então imagina que o aluno vai clicar naquela abelha e vai dizer, olha, para uma abelha você tem que ler a teoria, fazer as questões de fixação e fazer a folha Z, que é um instrumento que eu vou falar aqui mais à frente. O aluno marca lá que fez essas tarefas e a abelha ficou verdinha, quer dizer que ele cumpriu as tarefas daquela disciplina naquela semana. Então, visualmente, lá tem um código de cores que vai dando para ele a sensação de que ele está cumprindo o que ele tem que cumprir a cada semana para atingir os objetivos de aprendizagem que são específicos e únicos daquele aluno. Legal? Bom, então o aluno se planejou, montou o mapa, ele pode depois voltar, mudar de opinião, agora pensei em fazer uma outra carreira, tem outras dificuldades, fazer um novo mapa, se planejou e passa agora para a execução. Execução é ele vir à aula, ele estudar em casa, fazer exercícios. Um dos elementos aí, uma das ferramentas que a gente considera mais interessante para ajudar na execução são as videoaulas. Bom, para cada capítulo tem uma videoaula correspondente, então lá na primeira série são 20 capítulos de Matemática 1, para cada capítulo vai ter uma videoaula diferente. E as aulas são estruturadas lá em pílulas, né? O professor, na hora de gravar, vai pegar lá o conteúdo, vai separar em tópicos na aula e vai gravar cada tópico separadamente para que o aluno, quando ele vá fazer uma revisão, ele possa acessar especificamente aquele ponto em que ele tem mais dificuldade. Bom, cara, videoaula gravada é sensacional, porque pode funcionar como uma reposição de uma aula perdida, pode funcionar como uma revisão próxima de uma prova, ou pode ser resolvendo uma questão, ao errar lá um item, o próprio sistema dizer para o aluno, olha, a gente percebeu que você está com uma falha aqui nessa parte específica da matéria, a gente sugere que você veja
esse trecho de videoaula e não a videoaula completa. Então vou passar aqui rapidamente só para você ter uma ideia mais visual de como o aluno acessaria isso. Então aqui é a cara do aplicativo. Então tem lá o trecho de atividades, a área de atividades, tem as disciplinas todas. O aluno vai escolher Química. Tá lá, clicou em Química, tem lá as semanas todas na Química, passou ali para a parte das aulas, vai entrar na aula 19. Entrou lá a aula 19. Repara que na aula 19 tem lá os objetivos de aprendizagem e a aula separada em capítulos, né? Lá, processos, entalpia da combustão, estequiometria e calor, e vai entrar lá em entalpia da combustão. Digamos que o aluno queira fazer uma revisão, um aprofundamento dessa parte da matéria. Então, esse trecho específico vai ter lá 5 minutos, mas essa duração varia de acordo com o que é estratégico para o coordenador lá que foi gravar essa aula. Algumas aulas têm 5, outras têm 10, outros trechos têm 20, dependendo daquele tamanho mínimo para fechar a lógica daquele micro conteúdo que ele está passando para o aluno. Legal? Então, recapitulando, mapa se planejou, foi para a aula, assistiu, quer fazer uma revisão, tem a videoaula. Agora vamos para a fase da checagem, que é o C do ciclo PDCA. Bom, a cada semana, a cada disciplina, né, semana capítulo, né, a cada disciplina, o aluno vai fazer uma mini avaliação chamada de folha Z. Então, para cada capítulo há uma folha Z. O que é a folha Z? Um conjunto de questões objetivas em que o aluno se autoavalia para saber se ele conquistou lá aquelas habilidades esperadas para aquele capítulo. Então funciona como um mini simulado para fechar o ciclo daquela semana de estudo, para cada disciplina separadamente. Então o aluno estudou matemática, assistiu a videoaula, resolveu exercícios, fechou o conteúdo, agora ele pode fazer lá a folha Z de matemática. As questões são estruturadas de maneira crescente de dificuldade, para ele ir se desafiando ao longo do instrumento. Aí o aluno está no livro, né, ele fez no livro, ele vai para o aplicativo para saber se ele acertou as questões e, caso ele tenha errado, como é que ele deveria ter feito aquela questão. Então vamos ver aqui, ó, o aluno vai fazer a folha Z de biologia, vai entrar lá. Então, o que pode ter acontecido, né? Vou botar aqui para a gente ver. Vai entrar aqui em biologia. Ele vai lá entrar na semana, vamos ver aqui, 25 de biologia, ele pode já ter feito no papel, ter feito no livro, e vai entrar aqui só para poder marcar no cartão resposta o gabarito, ou as respostas que ele encontrou, ou ele pode vir aqui em cima e ver questão por questão. Então tem aluno que prefere fazer direto no aplicativo. Então ele viu a questão, marcou letra A, repara aqui, ó, o gabarito é letra D de dado, e já no aplicativo ele tem a possibilidade de assistir ao vídeo de resolução. Então repara como tudo está estruturado de maneira cíclica, que engaja o aluno. Ele assistiu a aula, revisou o conteúdo na videoaula, para fechar o conteúdo da semana, do capítulo, ele resolveu 5 ou 10 questões, dependendo da disciplina da série, resolveu, vai no aplicativo para saber se ele acertou ou errou, então ele tem feedback rápido, da velocidade e tem autonomia no próprio aplicativo para ver o vídeo com o professor explicando como ele deveria ter feito aquela questão de maneira correta. Bom, isso é velocidade, isso é o ciclo PDCA. Continuando aí na ideia, né, ou na vertente da checagem do C, a gente desenvolveu aqui no AZ, dentro do aplicativo, uma ferramenta de correção de redação. Redação é uma das obsessões do AZ para gerar alto desempenho e resultado no Enem. No último vestibular, as 5 unidades de terceira série do AZ tiveram média acima de 800 pontos. Então, só para evidenciar o quanto a gente leva a sério redação aqui no AZ. E um dos elementos, ou uma das práticas que gera alto rendimento nos alunos é ele fazer a redação, ter uma correção bem feita e um feedback rápido para que ele possa implementar aquelas melhorias na próxima redação que ele vai fazer. Então, bom, o que a gente desenvolveu aqui? Um sistema em que o próprio aluno faz o upload da sua redação dos temas lá que foram propostos. Dessa maneira, o prazo é reduzido, a gente consegue controlar a qualidade da correção e o corretor vai corrigir dentro de um framework que é específico, né, que é amarrado ao modelo daquela redação. Então, se o aluno vai fazer uma redação para o Enem, ele vai ser corrigido segundo a grade de competências da redação do Enem. Isso já está previsto dentro do sistema. Então, vou dar um exemplo. O aluno tem lá uma proposta de redação no livro ou um tema extra que foi apresentado para ele no aplicativo. Ele fez a redação no papel, dentro de uma folha que ele deveria fazer. Então, repara que aqui, ó,
tem lá os textos de apoio, no final qual é a proposta de redação, ele já fez na folha de redação, tira a foto e faz o upload da redação exatamente como ele estivesse mandando uma foto pelo WhatsApp para um amigo. Então tirou, mandou, faz o upload e o sistema recebe essa redação e vai encaminhar essa redação para o corretor lá do conjunto de corretores que o colégio determinou. Bom, o corretor recebeu isso, sem perder tempo de ir para a recepção, para a secretaria, colocar em ordem, ele já recebe, já pode começar a correção dentro do framework de correção. Se for uma redação Enem, por exemplo, dentro das 5 competências da redação do Enem, corrigiu no sistema e manda de volta para o aluno. O aluno recebe uma notificação de que ele tem uma redação corrigida. Então, essa é a visualização do aluno. Ó. Ele tirou 900 pontos na redação, aí ele vai entrar lá, vai ver a correção da redação, então a nota lá é 900, e ele consegue ver a nota discriminada por competência. Então 900 significa o quê? Ele perdeu 100 pontos onde? Ele perdeu 20 pontos na competência 1, 30 pontos na competência 2, e a redação vem toda marcada pelo corretor. E cada marcação corresponde a uma observação, que tem que estar atrelada a um eixo da correção. No final das contas, o aluno consegue pegar, se ele quiser imprimir, por exemplo, ele pode imprimir a redação toda marcada e as marcações relacionadas às observações que foram feitas pelo corretor. Bom, dessa maneira ele tem feedback rápido, se apropria da técnica que ele deveria ter para poder melhorar na performance e na próxima redação já coloca isso em prática, gerando ganho de qualidade ao longo das semanas, ao longo das redações. Legal? Bom, falamos de planejamento, falamos de execução, falamos de checagem com a folha Z e com a redação. Vamos agora terminar falando de atuação nos erros, né, que é a última das 4 fases do ciclo PDCA. Bom, para atuar nos erros tem que ter informação. Então isso é uma coisa que a gente preza bastante no aplicativo, no sistema. Então, por exemplo, aqui é uma tela para o aluno ver quais são as notas que ele tem, capítulo a capítulo, ou seja, semana a semana, para cada uma das disciplinas. Bom, e essa tabela ela é de visualização do aluno, os responsáveis também têm essa visualização, a escola, o professor, para que todo mundo esteja comprometido com o desenvolvimento do aluno semana a semana. Bom, isso não é só uma tabela fixa, estática, e são links, né? Então, por exemplo, se o aluno tiver tirado, como está aqui, 9 na semana 3 de Biologia, e clicar aqui nesse 9, o sistema vai levá-lo para esse instrumento, né, que é a folha Z número 3, para ele lá naquele instrumento voltar e entender lá o que ele errou, o que faltou para ele conquistar o 10 naquele instrumento. A filosofia PDCA é um dos pontos mais interessantes que a gente vem utilizando no AZ para ganho de performance. É uma mudança de mentalidade no aluno para que ele passe a olhar o erro como uma oportunidade de crescimento. Quando o aluno tira 9, por exemplo, de 10, é comum ele ficar feliz. É legal, ele tirou 9 de 10. Mas é importante que ele veja aquela questão que ele errou, né, que a gente brinca que é aquela questão que vai cair no vestibular, aquela questão que ele errou, como é que ele deveria ter feito para não ter errado. Bom, e nesse sentido o sistema dá muita autonomia para o aluno fazer isso sozinho e dá muita velocidade para ele ir e voltar nos instrumentos e poder aprender com os próprios erros a partir da visualização dos vídeos. Legal? Bom, espero que tenha gostado, espero que tenha ficado claro. Foi bem rapidinho, mas foi aí um overview das ferramentas mais interessantes do AZ. Bom, espero vê-los todos aí ano que vem na plataforma, utilizando, ganhando performance e no final do ensino médio, conquistando a vaga aí para as universidades mais desejadas. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima.